Olá, sétimo ano, falaremos sobre a escravidão no Brasil. Está se aproximando neste mês de novembro, o Dia da Consciência Negra. Eu diria Dia da Consciência Humana e que deveria ser todos os dias, né? Porque nós temos que ter consciência dos nossos atos todos os dias. Então, vamos aqui trazer um pouquinho da trajetória e também, não menos, do sofrimento dos escravizados no nosso país. Eu trouxe muitas imagens de Debré, onde ele relata e demonstra por meio da arte, da pintura, todas essas ofensivas, né? Essa questão que o Brasil vivenciou por mais de 3 séculos. Nosso país, o Brasil, foi o último a abolir a escravidão no mundo. Nós temos uma dívida histórica com o povo africano. Nós somos a mistura de 3 raças, o índio, o negro e o branco, e que formou o povo brasileiro. Nós somos afrodescendentes e temos que relembrar, sim, todo esse contexto histórico que foi vivenciado na formação do nosso país, para que possamos compreender as dificuldades que ainda vivemos, que o nosso povo, em maioria, ainda vive nos dias atuais. Então, isso se deve a esse processo cultural e histórico desde a formação do nosso país. Então, não é algo novo, não é algo também que possamos achar bonito, porque foi muito ruim, perverso, certo? Então, devemos banir qualquer forma de exploração do homem pelo homem, qualquer forma de violência. Devemos preservar, sim, os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Então, todos nós devemos conviver com respeito e dignidade em todos os ambientes que nós estamos propícios a conviver socialmente, coletivamente. Ninguém vive só em sociedade e precisamos ter respeito e igualdade, que já está previsto nas nossas leis, né? Inclusive no artigo 5º da nossa Constituição. Mas vamos aqui, começando com essa imagem de Debré, né? Essa pintura, e que nos traz já uma ideia de sofrimento, a história, né, do tronco, né, dos castigos físicos no qual os escravizados sofriam e que eram tratados como mercadorias, desde o tráfico negreiro, desde o tráfico de escravos até o momento em que estavam aqui na labuta, no trabalho, de maneira, né, exploratório, compulsório. E você pode observar que é uma imagem de um negro punindo outros negros, né? E ali você vê mais afastado, né, a figura do branco como soldado, né, da coroa, e todos os outros assistindo abertamente esses castigos sendo feitos, né? Então, no final do século XVII, a tutela da punição começou a mudar. Um alvará proibiu que os senhores de escravos usassem instrumentos de ferro nos castigos e que condenassem os escravizados ao cárcere privado. Ah, professor, então era proibido marcar com ferro, como se marcava também animais há pouco tempo, e hoje em dia também é proibido, né? Porém, isso aí, pessoal, foi apenas uma medida que beneficiou, sim, os escravizados a não mais sofrerem o castigo do ferro, mas a gente não estava livre dos outros castigos. Os escravizados e o Brasil não estava livre da escravidão. Isso aqui só foi um primeiro passo que eu estou querendo mostrar a vocês, que determinadas punições eram exageradamente, né? Todas eram perversas, mas punir com ferro era muito doloroso de ver, né? Imagine de sentir. Nós também tivemos aqui um pequeno avanço depois da independência, mas vocês vão ver que, na verdade, não foi um avanço de fato, né? Só estava colocando nas mãos do governo, transferindo
essa função de punição e o governo sendo conivente com ela. Vamos entender melhor. Depois da independência de Dom Pedro I, declarar a independência do Brasil, nós tivemos a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824. Nela foi garantida, no artigo 179, a extinção de punições físicas. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis. Só que em 1830, com a promulgação do Código Criminal Brasileiro, veio um novo artigo, que foi o artigo 60, e que nele dizia o seguinte: se o réu for escravo e incorrer em pena que não seja a capital ou de galés, será condenado na de açoites, e depois de sofrer os açoites, será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo tampo, a maneira que o juiz designar. O número de açoites será fixado na sentença, e o escravo não poderá levar por dia mais de 50. Ou seja, ele poderia levar 50 chibatadas, 50 açoites, e não era mais ali só o dono dele, o proprietário dele, que estava, que poderia fazer punições a ele. A partir de agora, o governo estava dizendo que era a favor dos castigos físicos. E aí volta o retrocesso, né, em relação aos castigos físicos. Ou seja, a escravidão continuava e a exploração, os castigos continuavam também. Aqui nós temos a famosa palmatória, ou seja, esse instrumento de madeira, parecendo aí uma colher de pau que ele está segurando, ou seja, não cumpriu, não fez o serviço, não foi produtivo, palmatória. Então, muito triste, né? E vejam na imagem de Debré que existem aí alguns pés. O que é que leva a sua imaginação em relação a esses pés aí? Quantos não já levaram e sofreram esses tipos de castigos? Outro triste que me dói só em olhar é a máscara de Flandres, né? E o ribambo. Ou seja, você calar a pessoa. Quando a gente fala hoje em não ter liberdade de expressão, isso aqui é muito mais do que não ter liberdade de expressão, do que não ter voz. Isso aqui é uma forma de castigar muito dolorosa. Ou seja, você está... é algo que você não faz nem com um animal, quanto mais com um ser humano. Então isso aqui era comumente utilizado. Eu trouxe aqui um contexto para que vocês entendam também essa lógica na época da escravidão no nosso país. No dicionário da escravidão negra no Brasil, Clóvis Moura e Soraya Silva Moura descrevem o seguinte: deformações do corpo, um pouco dessa violência. Uma constante durante a vigência da escravidão no Brasil foi a equiparação do corpo do cativo, do corpo do escravo, ao das bestas, dos animais. Em face disso, era utilizada constantemente mutilação. As pessoas eram mutiladas, cortadas membros, um dedo, uma mão, algumas vezes um pedaço da orelha, por castigos com ferro em brasa ou pelo corte da orelha do fujão. As pessoas que tentavam fugir para um quilombo, que era o local de refúgio do escravizado, ele, se fosse pego, poderia sofrer esse tipo de retaliação. Além disso, não se pode esquecer as marcas de instrumentos de tortura, como o anjinho e o tronco, as marcas de açoite, os sinais de queimaduras. Raramente um escravo não apresentava uma das marcas de violação no seu corpo, ou seja, era algo comum esse tipo de castigo, esses tipos de castigos físicos. Aqui nós temos outra imagem também, essa de Debré, o escravo com máscara de Flandres e ainda levando aqui, ó, sem mal conseguir enxergar, respirar. Eu já me sinto sufocada sem olhar essa imagem. E aqui está ainda fazendo os seus serviços com uma rodia e um pote na cabeça. Nós temos aqui o famoso pau de arara, né?
esse tipo de castigo físico, e ele levando açoites, o escravizado, enquanto outros trabalham ao fundo sem poder fazer nada. Dificilmente um escravo não morria em consequência desse número excessivo de golpes deferidos. Se não morresse pela hemorragia provocada ou pela intensidade de dor sentida, morreria em decorrência de prováveis infecções surgidas nas chagas abertas, nos ferimentos abertos, já que as condições higiênicas da época, mais precisamente das senzalas urbanas e cadeias públicas, eram muito precárias. Essa era a condição de vida do escravizado no nosso país. Aqui eu tenho alguns instrumentos que era comum serem utilizados nos escravos: o libambo, que eu citei na estante, a palmatória, que eu citei na estante, a gargalheira, que estava aqui no pescoço da escravizada da imagem com a máscara de Flandres, que eram instrumentos de tortura. É isso que eu tenho para dizer. Eram instrumentos de tortura contra os escravizados. E aqui, você acha que uma pessoa que dorme nessas condições, que está presa com seus pés aí, ela pode fazer pelo menos suas necessidades fisiológicas, sair para fazer suas necessidades fisiológicas? Isso é uma condição digna de dormir, para no outro dia ser explorado novamente? Então, os escravos, principalmente, que traziam a ideia de que poderiam ser fujões, né? Eram mantidos nesse tipo de condição aqui nas senzalas. E dentro do nosso conteúdo, eu já falei no vídeo anterior sobre a escravização indígena e sobre as guerras justas. Eu trouxe aqui para vocês, lembrando que os indígenas, os nativos, também foram escravizados, mas isso não se perpetuou por tanto tempo quanto a escravização do africano no nosso país. E eu trouxe para vocês aqui que os bandeirantes paulistas abasteceram partes importantes do país com índios escravizados. Esses eram utilizados para trabalharem na lavoura e em atividades relacionadas à produção do açúcar, assim como existem evidências de que até a década de 1710 existiam índios trabalhando em zonas de mineração lá em Minas Gerais, e em 1757, durante o período pombalino, foi proibida definitivamente a escravização de indígenas. Então, a escravidão de indígenas só foi proibida no nosso país em 1757. Lembrando, né, que desde a prática do escambo, com o início da nossa colonização, nós ainda tivemos mais de um século de escravização indígena no nosso país. É importante lembrar também que a escravidão de indígenas foi totalmente substituída pela de africanos no século XVIII, que foi o século do ouro, da mineração no Brasil. Essa instituição seguiu em nosso país mesmo depois de conquistada a independência, e só teve fim em 1888. Como eu disse no início do vídeo, nós temos quase 4 séculos de escravidão no Brasil, e em especial a escravidão do africano só terminou com a Lei Áurea no 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea. A abolição da escravidão foi resultado do engajamento popular, que pressionou e forçou o Império a extinguir a escravidão. E o nosso país, o Brasil, vergonhosamente, foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Então, bons estudos, viva a liberdade, viva a democracia e bons trabalhos, boa atividade no próximo vídeo.